Duas delas é com o pessoal da revista UFO, tá? A primeira é com o Gevaerd, que está ali, tá? Uma autoridade no assunto, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, dá palestras, conferências de astronomia, de ufologia, tudo que tem isso a ver. O Marcos Petit está aí também, que vai falar depois, e entre as duas palestras vai ter uma outra palestra do Dulcídio, onde nós vamos discutir um pouco esses filmes de ficção científica, o que tem que pode ser real, o que tem que é meramente ficção, tá? Então nós vamos começar com o Gevaerd, vai falar um pouco sobre a ufologia no Brasil, tá? Um tema que sempre é interessante, tá? Depois o Petit vai continuar e o Dulcídio falar sobre isso aí, tá? Do Gevaerd, eu estava até falando com ele agora aqui, há muitos anos atrás, lá eu até cheguei a trabalhar para eles como voluntário, traduzindo textos para a revista UFO e tudo mais. Sempre acreditei no trabalho deles, é um trabalho muito sério, muito legal. Igual eu falei, ele é editor da revista UFO, tá? Eles estão com o site muito bom agora no ar, né, da revista UFO, qualquer um pode entrar lá, tem notícias, tem casos, documentos, tudo isso que ele vai abordar aqui, tá? Então, quem quiser acompanhar as três palestras, elas estão bem encaixadinhas uma com a outra, vai ser legal que vocês vão ter uma sequência aí sobre esse tema, tá? Obrigado, vou passar a palavra para o Gevaerd. Nós vamos usar aquele esquema, né, ele vai fazer a palestra, as outras vão ser a mesma coisa. Depois vai ter aqueles 5 minutos ou 10 de perguntas, a gente vai dar umas 5 perguntas assim. Depois, quem quiser conversar com eles aqui do lado, fazer outras perguntas mais específicas, tá? Eles ficam aí à disposição. Obrigado. Agora sim. Boa tarde a todos. Boa tarde. Legal. Amigos, é com muito prazer que eu compareço essa ocasião aqui para falar para vocês sobre discos voadores. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao Sérgio, que foi graças à intervenção dele junto ao Campus Party, a diretoria do Campus Party, que foi aceito que esse tema viesse ser tratado pela primeira vez aqui nessa feira, que é uma feira referência mundial. Porque a ufologia vem sendo repetidamente ignorada por puro preconceito acadêmico de alguns segmentos ainda retrógrados ou estacionados, que não veem o volume de evidências gigantesco que está por trás deste fenômeno dos discos voadores. Então, eu quero realmente agradecer isso, Sérgio. Valeu. Tomara que o que a gente esteja fazendo aqui abra um precedente para que outras vezes se fale sobre esse tema e cada vez um nível maior. A gente está só abrindo as portas, tá? E quero também parabenizar a direção do Campus Party por ter aceito, por ter aberto as suas mentes e ter aceito que esse tema fosse finalmente tratado aqui. E estava na hora de que isso acontecesse, porque está na hora também de que a comunidade acadêmica, de maneira geral, tecnológica, científica, se abra para essa questão. Amigos, o propósito da minha palestra hoje não é especificamente fazer alguma comprovação de que discos voadores existem, dizer para vocês de onde eles vêm, o que eles estão fazendo aqui. Todos vocês são de nível universitário ou mais e, evidentemente, têm acesso às informações. E basta isso, ter acesso às informações para se saber que o fenômeno é sério. A gente está partindo de um ponto daqui para diante. E o que eu pretendo mostrar a vocês hoje é que, pouca gente ainda sabe disso, é que os governos de vários países, inclusive e principalmente o Brasil, já aceitam a questão dos discos voadores oficialmente. Sim, já reconhece a sua existência, reconhece que fazem parte de um fenômeno que tem uma procedência externa ao planeta Terra, que são máquinas projetadas, construídas, montadas, pilotadas por seres mais avançados, que saem de seus planetas
provavelmente para visitar outros, como nós mesmos fazemos aqui com as nossas limitações, mandando navezinha aqui para tirar fotografia do solo de Marte, dos anéis de Saturno, dos satélites de Júpiter, enfim. O que nós fazemos é o que esses seres fazem. A única diferença entre nós e eles está na nossa limitação astronáutica e científica, que nos permite, no máximo, chegar até o quintal da Terra, que é uma parte muito pequena, muito restrita do Sistema Solar. A nossa tecnologia hoje só permite isso. Mas bem nos tempos, 20, 30, 40, 50, 60 anos, com a velocidade com que a tecnologia está se desenvolvendo, se substituindo por tecnologias mais novas em períodos cada vez mais frequentes, é muito provável que nas próximas décadas nós estejamos fazendo exatamente o que estas civilizações estão fazendo. E isso não é palavra de ufólogo, isso é palavra de autoridades. E no Brasil, a questão da pesquisa ufológica, do registro de discos voadores, passou a ser algo oficial, de uma maneira como nunca se viu antes, em país algum do mundo, justamente numa publicação do Diário Oficial da União, do dia 10 de agosto de 2010, de uma portaria de número 551 GC3, assinada por ninguém menos que o brigadeiro da aeronáutica, o comandante da aeronáutica, Junichi Saito, determinando que, a partir daquele instante, todo e qualquer relato de avistamento de discos voadores, feito por pessoas civis, mas também por militares, e principalmente por pilotos, aeronautas, pessoas em voo, pessoas atrás de radares, no centro de controle de tráfego aéreo do Brasil, em qualquer circunstância, quando houvesse um registro de um fenômeno ufológico, esse registro, daqui para frente, a partir do dia 10 de janeiro, deveria ser centralizado no CONDABRA, o Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial, que é onde se controla o espaço aéreo brasileiro, e dali, esses relatos deveriam ser enviados para o Arquivo Nacional, em Brasília, que é uma grande biblioteca, onde qualquer um pode entrar, qualquer pessoa pode frequentar, para que esses relatos sejam conhecidos. Imaginem vocês que isso aconteceu no Brasil, e muito pouco da imprensa brasileira tomou conhecimento desse fato, mas dentro da comunidade ufológica, tanto brasileira como principalmente mundial, isso foi visto como um avanço excepcional. O comandante de uma força aérea de um país como o Brasil dá uma instrução dessa para os seus comandados. Uma coisa realmente impressionante. Agora, isso só aconteceu porque em 2004, a revista UFO e a Comissão Brasileira de Ufólogos iniciaram uma campanha pública no Brasil para que se obtivesse o reconhecimento do fenômeno UFO como legítimo. Para que se obtivesse também uma posição formal do governo brasileiro de pesquisa do assunto. Nós começamos em 2004, formando a Comissão Brasileira de Ufólogos, um grupo de pesquisadores de várias naturezas, de vários pensamentos, e emitimos a campanha UFOS, Liberdade de Informação Já. Essa campanha foi constituída pela fase 1, iniciada justamente quando nós começamos os trabalhos, que chegou a juntar 70 mil assinaturas de pessoas, como vocês, simpatizantes da questão, e nós então levamos um documento ao governo federal, sendo recebidos em Brasília, no Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Quer dizer, os ufólogos se encontraram com militares, a convite dos militares, para apresentar as suas informações sobre UFOs e dizer que não só a comunidade de pesquisadores, mas também 70 mil pessoas do Brasil apoiavam essa iniciativa, de que o assunto passasse a ser tratado com toda a seriedade que ele requer. Nós tivemos mais ou menos um certo êxito nessa fase da campanha, mas o êxito mesmo veio quando nós introduzimos um documento mais contundente, falando de ufologia no Brasil, falando de casos, abordando profundamente certas ocorrências com discos voadores e até com extraterrestres no nosso país. Isso foi em 2007, através do dossiê UFO Brasil, que usava um dos seus instrumentos, como um dos seus instrumentos, a lei número 11.111 de 2005, que garantia liberdade para esse tipo de informações no país.
Foi nessa ocasião que começou um movimento dentro das Forças Armadas, dentro do governo brasileiro, de transparência, que surpreendentemente levou à abertura de milhares de páginas de documentos secretos, de discos voadores do Brasil, casos pesquisados, investigados, detecções por radar, ocorrências de todas as espécies. Só que nós ainda não estamos satisfeitos. Ao longo dessa palestra, vocês vão ver o que é que nós estamos já pensando e planejando para esse ano, 2012, que é uma iniciativa um pouco mais forte, para que o governo, que já chegou a abrir 5.000 páginas, abra o resto. Porque 5.000 páginas é muito pouco perto daquilo que nós sabemos que existe. Mas seja como for, só um instantinho, seja como for, o importante é que já foi demonstrada a boa vontade do nosso governo e 4.400 páginas, com fotos, com bastante informação valiosa sobre discos voadores no país, coisa que vocês não fazem ideia, e alguns de vocês até façam. Foi liberada e hoje está à disposição de qualquer um de vocês, no Arquivo Nacional em Brasília, no Arquivo Nacional no Rio, ou no site da revista UFO, ufo.com.br, ou nos inúmeros sites que já pegaram essa documentação e publicaram, onde vocês podem ver o tipo de coisa que eu vou mostrar aqui. Agora, antes disso, é importante que se fale que o governo adotou a postura de liberar os seus documentos secretos gradativamente. Primeiro liberou os documentos dos anos 50, depois 60, depois 70, e aí foi aumentando o volume de ocorrências, de casos ufológicos, casos de pouso de discos voadores, de contato com tripulantes, de perseguição, inclusive de frotas de UFOs nos céus do Brasil, sobre São Paulo, sobre Rio, sobre Goiânia, sobre Brasília. Esses fatos foram acontecendo. E 4.400 páginas foram liberadas entre os anos de 1950 a 2010. Já está tudo lá. Mas, como eu falei, tudo entre aspas. Ainda falta muita coisa para ser liberada. E caso vocês não tenham ideia, esse interesse do Brasil, oficialmente falando, pelo assunto ufológico, é antigo. O fenômeno dos discos voadores teve origem há muito tempo, há séculos atrás, que nós estamos sendo observados por outras inteligências. Mas foi a partir do final dos anos 40 que se estabeleceu como surgimento da era moderna dos discos voadores, ou então a era da ufologia, criada em 1957, após um certo avistamento múltiplo de objetos nos Estados Unidos, que recebeu grande publicidade. A partir de então, ao mesmo tempo em que começou-se a pesquisar oficialmente a questão por parte dos governos, a maioria desses próprios governos escondiam os resultados do seu trabalho de investigação desse fenômeno. E a sociedade muito pouco sabia disso. E a nação que capitaneava esse processo de acobertamento era, e é até hoje, os Estados Unidos, evidentemente. No Brasil, a coisa seguiu uma linha diferente. Em alguns países da América do Sul, a coisa seguiu uma linha diferente. Por exemplo, no ano de 1954, enquanto nos Estados Unidos haviam projetos para se ocultar a questão ufológica, fazendo o ridículo das testemunhas, fazendo o ridículo dos ufólogos, para que a sociedade visse essa gente como uma aberração, um bando de freak. Enquanto isso acontecia lá, em alguns outros países, e principalmente no Brasil, já se falava seriamente em nível militar da questão ufológica. Foi em 1954, na Escola Superior de Guerra no Rio, em que houve uma reunião histórica em que alguns militares declararam como conclusão desse trabalho que o fenômeno UFO é real, sólido, concreto, exige atenção e deve ser observado com cuidado pelas Forças Armadas Brasileiras. Isso vem de 1954. É uma coisa impressionante. Isso aconteceu no Brasil. Alguns anos depois, em 1969, no 4º Comando Aéreo Regional, que fica aqui perto, em Cambuci, aqui em São Paulo, foi instituído um organismo de pesquisa oficial de avistamentos de discos voadores, de contatos que as pessoas relatavam, de detecções de fatos de todos os tipos, o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados.
aqui, em Cambuci, que funcionou de 69 a 72. Ora, quem está familiarizado com a ufologia sabe que em 1969 foi quando nos Estados Unidos houve o maior atentado contra a realidade do fenômeno através do projeto Livro Azul, o Blue Book, que tentou de todas as formas fazer a sociedade entender que esse papo de ufologia é coisa para maluco. Isso acontecia lá. E no Brasil, aqui, nós tínhamos uma estrutura funcionando em todo o país, com investigadores, com veículos, com laboratórios, com todos os meios à disposição dos militares, que inclusive tinham a contribuição de ufólogos civis para investigar as ocorrências ufológicas. Quantos de vocês sabiam disso? No entanto, isso é um fato dos anais da história da aeronáutica brasileira, que nós lidamos com o disco voador cientificamente e oficialmente durante muitos anos em muitas circunstâncias. Os resultados do CIOME foram dezenas, centenas de casos pesquisados em que os milicos iam com as suas fardas em viaturas oficiais para o interior de São Paulo, para o interior de Minas, para o Paraná, onde quer que houvesse um caso. Por exemplo, dá um exemplo aqui, Botucatu. Alguém em Botucatu relatava, ligava para a aeronáutica, informando ter visto o pouso de uma nave. A aeronáutica deslocava uma equipe que ia até lá, fardada, paga, com o nosso salário pago pelo contribuinte brasileiro, para fazer uma pesquisa daquele caso, sem nenhum ceticismo. O objetivo era levantar que fenômeno era aquele, e não negava que o fenômeno estava acontecendo. E isso ficou muito demonstrado, muito bem demonstrado, nos relatórios e nos boletins publicados pelo CIOME, que hoje estão à disposição, estão abertos para vocês. São páginas e mais páginas, inclusive com desenhos de UFOs pousados e tripulantes próximo deles. Coisa realmente impressionante. Isso aí são relatórios, uma pequeníssima quantidade de relatórios oficiais, liberados pela Força Aérea Brasileira, dando conta de que ela investigou discos voadores até 1972, através desse processo e desse organismo. Hoje, esse material está liberado. Demorou, mas está liberado. Graças à campanha UFOS, Liberdade de Informação Já, da Comissão Brasileira de Ufólogos, e foi apoiada do começo ao fim pela revista UFO. Tá? O CIOME também produziu um tipo de evidência da manifestação ufológica que era uma coisa rara, que até então só se via em pesquisas feitas por civis. O civil, quando é chamado para pesquisar um caso, lá em Botucatu, por exemplo, ele conversa com a testemunha, ele entrevista a testemunha, ele conversa com outras testemunhas para ver se houve uma cross-check, uma checagem cruzada de dados. Alguém ali na vizinhança viu o mesmo fenômeno, porém viu em outro ângulo, viu algum detalhe a mais, etc. E em outros procedimentos está fazer desenhos dos fatos observados. Isso, partindo de ufólogos civis, gente como eu, como Petit, por exemplo, não. Mas partindo de membros da aeronáutica, é realmente notável. Esses são alguns dos desenhos que foram liberados pelo governo brasileiro, dando conta do tipo de fenômeno que era observado e registrado pelas pessoas aqui em várias partes do Brasil, especialmente Minas, Rio, Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, alguns casos no Rio Grande do Sul, alguns casos no Mato Grosso, casos inclusive de aviões sendo perseguidos por UFOs e por aí vai. Olha, casos de UFOs, isso aí foi desenhado pela Força Aérea Brasileira. Casos de UFOs pousados, inclusive com tripulantes. Isso tudo hoje também está liberado. Não resta dúvida. Não há mais o que se discutir sobre a existência ou não de um fenômeno, se esse fenômeno está tão bem documentado pelas nossas próprias autoridades. Agora, toda essa liberação de papel aconteceu graças, como eu falei, à nossa campanha UFOS, Liberdade de Informação Já. Quando nós desenhamos, nós planejamos essa campanha, a gente tinha em mente que não adiantava aquela coisa meio estudantil dos anos 70, 80, de bater na porta dos militares e falar, vocês têm que abrir tudo aí, a gente quer saber quais são os segredos que vocês estão guardando.
não é por aí. Então nós desenhamos estrategicamente uma campanha e ela era composta de um documento que fazia a solicitação formal de liberação de documentos a respeito de 3 casos específicos da ufologia brasileira. A Operação Prato, que é dos anos 70, 1977, a chamada Noite Oficial dos UFOs do Brasil, que aconteceu aqui sobre São Paulo, Rio e Goiás, especialmente São José do Rio Preto, São José dos Campos, de 1986, e o caso Varginha de 96. Então, a cada 10 anos, mais ou menos, um caso foi solicitado para que as autoridades abrissem. E por que nós escolhemos esses casos? Primeiro porque eram casos muito bem documentados pelos ufólogos civis. As informações eram inequívocas, incontestáveis. E segundo porque a gente tinha, desde o começo, a confirmação de que os militares da Força Brasileira, ou de outras das Forças Armadas, como o Exército, no caso da Varginha, estavam até o pescoço envolvidos com essas 3 circunstâncias, com esses 3 casos. Nós tínhamos a prova disso. De maneira que se a gente pedisse ao governo, nós queremos os documentos desse caso, o governo não tinha como falar, não sabemos nada sobre isso, porque nós tínhamos documentos que haviam vazado, que davam conta da participação de quartéis tais, de instalações tais, de órgãos tais, com esses casos. Agora vamos conhecer um pouco de cada um desses casos, evidentemente de uma maneira rápida, porque são casos impactantes que só sobre um desses casos a gente ficaria aqui a tarde inteira falando, que é, por exemplo, a Operação Prato, que é a maior operação de que se tem conhecimento de ter ocorrido em qualquer lugar do mundo, envolvendo uma pesquisa oficial da manifestação de discos voadores em nosso país. E ela ocorreu na Amazônia entre setembro e dezembro de 1977, tendo um final meio nebuloso em dezembro de 1977. Durante esse período, de 2 a 3 dúzias de militares fizeram acampamentos ininterruptos em certas regiões da chamada região do Salgado, próximo a Belém do Pará, concentrando-se na ilha de Colares, que tinha uma população de cerca de 10 mil pessoas naquela ocasião. A ilha era facilmente acessível por carro ou ônibus, com uma travessia de ferryboat, a coisa de 100 e poucos quilômetros de Belém. Então foi deslocado para lá um contingente de 2 a 3 dúzias de militares da Força Aérea Brasileira para investigar aquilo que a população estava relatando, que eram avistamentos em grande quantidade de bolas de luz, que às vezes tinham formatos mais complexos e que se aproximavam das pessoas e às vezes atacavam as pessoas. Essa operação militar foi chamada de Operação Prato. Os militares não queriam que transparecesse a natureza do que se fazia, né? Então eles botaram o nome assim que não tem nenhuma capacidade de criar uma sugestão do que quer que eles estavam fazendo. Operação Prato. Enfim, seja como for, eles documentaram centenas de observações de UFOs pelas comunidades ribeirinhas de toda aquela vasta região do Amazonas. E, trabalhando durante o dia e fazendo vigília durante a noite, eles produziram 2.000 páginas de relatórios de UFOs, vistos por aquelas pessoas e vistos por eles próprios, os militares, que acampavam na praia nas praias da ilha de Colares e ficavam ali à espreita dos UFOs, principalmente à noite, com radares, com máquinas fotográficas de várias capacidades, com filmadoras, com tudo. E eles conseguiram fazer cerca de 500 fotografias dos fenômenos, algumas delas demonstrando que os objetos eram grandes, estruturados, discoides. E pelo menos 16 horas de filmes desses fenômenos, inclusive de naves-mães grandes, próximas dos acampamentos militares sobre o Rio Amazonas. Isso tudo feito às claras, isso tudo feito oficialmente pela Força Aérea Brasileira. Mantido até um certo nível em segredo, mas um segredo que não era como os segredos mantidos nos Estados Unidos quanto a essa questão. Era uma coisa um pouco mais aberta. Nós tivemos a felicidade, eu e o meu parceiro, Marco Antônio Petit, de sermos contatados por esse homem em 1997, exatamente 20 anos depois da Operação Prato ser encerrada, para que ele nos relatasse, praticamente à beira da sua morte, os fatos que ele viveu
sendo ele o comandante da Operação Prato, o homem que recebeu a incumbência de estabelecer a Operação Prato, botar para funcionar, de que forma que ela ia funcionar e conferir os resultados. Ele presente o tempo inteiro lá no meio do mato. 500 fotografias, amigos. 16 horas de filmes em formato Super 8 e Super 16 milímetros. Naquela época, não havia filmadoras como hoje. E as fotos também eram analógicas, não eram digitais. As 500 fotos. 2.000 documentos. Pois bem, desse material todo, uma quantidade perto de 400 páginas, ponta do iceberg, já foi liberada pelo governo. São os relatórios dos fatos que aconteciam lá, inclusive com mapas detalhados de onde os fenômenos eram vistos com mais frequência, mapas das ocorrências, croquis feitos à moda aeronáutica, à moda militar. Ou seja, o fenômeno foi muito bem documentado. Essas são as regiões que foram afetadas, e algumas das páginas dessas 400 que foram liberadas, dando conta, inclusive, do tipo de objeto, que parecia um pequeno cilindro com um vidro grande, panorâmico e escuro, atrás do qual estavam dois seres, que algumas pessoas diziam que pareciam ser um casal, e outras pessoas diziam que eram dois homens ou duas mulheres. Esse mesmo fenômeno eu apurei em outras investigações, em diversas regiões da Amazônia, que não chegaram a ser, na ocasião, trabalhadas pela Força Aérea Brasileira, como o arquipélago de Amavilhanas, próximo a Manaus, onde as pessoas também viram esse fenômeno naquela época, mas felizmente não foram atacados. Esse fenômeno recebia o nome pela população de chupa-chupa, porque as pessoas que eram atacadas através de raios de luz por esse fenômeno, elas desfaleciam por alguns minutos, horas e até dias. E pelo menos 4 pessoas morreram. E as pessoas, quando recobravam a consciência, elas estavam exauridas e ficaram assim por muito tempo. Eu frequento a Ilha de Colares já há alguns anos. Vou lá e converso sempre com as testemunhas. E há testemunhas que foram atacadas que ainda estão vivas. E elas falam, pô, Gevaer, eu nunca consegui ter a mesma energia de antes. Quer dizer, passou-se aí um período de 30 anos, pelo menos, 25 ou tanto mais, 35 na verdade. E essas pessoas, por esse período todo, nunca recuperaram a sua energia, a sua saúde. São pessoas que até hoje estão debilitadas. E uma outra característica interessante, que vocês podem ver nas luzes que eram emitidas pelos objetos, é que elas faziam curva. Pá, pá. Vocês já viram isso? Luz fazendo curva? Esse mesmo fenômeno já foi visto, associado a discos voadores em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Luzes que fazem a curva. Isso é inconcebível pela física. No entanto, era uma das características que foram documentadas pelos militares da Força Aérea Brasileira. Aí, alguns casos, inclusive, de pouso, de perseguição de avião, tudo isso aí. E fotos. Das aproximadamente 500 que foram feitas, cerca de 200 foram liberadas. Em alguns casos, de objetos discordes. Em outros casos, de objetos com outros formatos. Porque, durante o dia, como são vistas, essas naves têm uma característica metálica. Geralmente alumínio escuro, estanho, às vezes na cor de chumbo, mas eles têm essa característica metálica, polida. À noite, esse mesmo formato se reveste de uma luz. E era isso que era fotografado pelos militares da Força Aérea Brasileira lá. Essas fotografias e muitas outras estão liberadas. Comprovam a investigação do governo naquela região do Brasil, naquela época. Agora, eu falei para vocês que a Operação Prato foi encerrada numa circunstância meio suspeita. Por quê? Os objetivos da Operação Prato, que estão nos documentos, eram principalmente 3. Primeiro, conversar com as testemunhas e pegar a maior quantidade de dados possíveis sobre os fenômenos que lá eram registrados. Segundo, tentar documentar a manifestação desse fenômeno de todas as formas que fosse possível. Através de fotos, de radares portáteis, de filmes, etc. Tal.
E o terceiro objetivo era, acredite se quiser, está nos papéis da Força Aérea Brasileira, tentar estabelecer contato com as inteligências por trás do fenômeno. Porque quando se abriu a Operação Prato, já havia a noção de que havia inteligências se manifestando na Amazônia. Por que razão, só podemos especular. Mas havia inteligências se manifestando na Amazônia. E essas inteligências foram contatadas. E foi isso que levou ao fechamento da Operação Prato. Quando um contato imediato, direto, frente a frente, entre os militares da aeronáutica, chefiados pelo ONG Holanda, e um ser extraterrestre que desceu de uma nave, ocorreu. Quando isso se passou, o comandante da Operação Prato, o Holanda, que tinha a obrigação de relatar semanalmente os fatos que aconteciam ao seu superior, no primeiro comandante regional em Belém, ao brigadeiro Protásio Oliveira, quando ele foi fazer isso, dizer eufórico, que eles finalmente conseguiram ter um contato com as inteligências por trás do fenômeno, a cúpula da Força Aérea Brasileira estremeceu, talvez se acovardou, talvez consultou os gringos, os americanos, e o fato é que a Operação Prato, como ela estava sendo conduzida, foi encerrada. Aqui estão alguns desenhos feitos de próprio punho por esse coronel da Força Aérea Brasileira, que nós entrevistamos em 1997, o Angel Holanda, dando conta de como eram os seres e em que circunstâncias o contato com eles aconteceu. Ele narra que estava num barco com outro dos seus militares, já retornando para a base, que acabou do outro lado da Ilha de Colares, estavam sobre o rio Guajará-Mirim, quando uma nave cilíndrica de 100 metros de comprimento desceu verticalmente até o ponto de quase encostar no chão do outro lado do rio, do barranco do outro lado do rio, e da sua parte superior abriu-se uma porta e um ser veio flutuando. Um ser vestido com um macacão branco de cabeça, da cabeça aos pés, e um capacete como de motociclista na cabeça. E esse ser veio flutuando, ficou na altura dos olhos, a apenas alguns metros, do Holanda e do seu comandado, e nada aconteceu. Não houve troca de conversa gesticulada, nem falada, e nem telepática, que é o que em geral acontece nesses casos. O senhor voltou para a nave subiu vagarosamente até uma certa altura e depois foi embora. Isso foi verificado, isso foi registrado, isso aconteceu de fato entre um oficial de alta patente da Força Aérea Brasileira, em missão oficial para pesquisar esse assunto na Amazônia brasileira. E quando o fato foi levado ao conhecimento do seu superior, o superior contactou Brasília e mandou-se fechar a Operação Prato, e que os documentos, fotos, vídeos, filmes melhor, tudo fosse devolvido ao quartel. E assim foi feito. Mas nós nunca acreditamos que isso tinha acontecido como pretendiam descrever as autoridades que nós acabamos lá para frente consultando, dados que a gente acabou tendo confirmados. Por quê? É questão matemática. Se os objetivos da Operação Prato eram aqueles que eu descrevi, e o objetivo principal era ter contato com as inteligências por trás do fenômeno, não faz o menor sentido que quando esse contato tenha se materializado, a Operação Prato tenha se encerrado. O que acontece é que a Operação Prato passou para mãos dos militares norte-americanos e da inteligência americana, e nós temos isso hoje confirmado e garantido, que durante um certo período, pelo menos todo o ano de 78, e possivelmente chegando até 1981, a Operação Prato continuou muito mais secreta do que era antes, nas mãos de militares americanos. Se esses contatos com extraterrestres tiveram continuidade na mão desses militares, a gente não sabe. Mas hoje nós temos essa informação. E essa é uma informação que está em documentos que ainda não foram liberados, que deverão ser, a partir da terceira iniciativa que nós vamos tocar esse ano com relação à campanha UFOS Liberdade de Informação Já. Então, essa é, em suma, a Operação Prato. Um fenômeno, um fato sem precedentes na história mundial. Uma missão militar, conduzida por uma força militar
oficialmente para investigar discos voadores, que levou ao contato oficial com seres provenientes de fora do planeta Terra. Bem, o segundo caso, que nós também documentamos de uma maneira bem sólida, bem concreta, e fez parte da campanha para liberar informações, é o que nós chamamos de Noite Oficial dos UFOs no Brasil. Tem esse nome porque, quando aconteceu, no dia 19, na noite do dia 19 de maio de 1986, houve uma perseguição feita por 7 caças da Força Aérea Brasileira a 21 UFOs que estavam palhando o espaço aéreo sobre São Paulo, sobre Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, chegaram perto de Brasília, mas cujo epicentro situava-se em São José dos Campos. E por ter havido esse envolvimento militar sem precedentes na história brasileira, em que 3 Mirages foram acionados de várias bases aéreas e 4 caça F-5E foram acionados também de outras bases, todos em perseguição a esses 21 objetos, nós tivemos então aí uma forte movimentação militar, que foi admitida por autoridades graduadas, como por exemplo o coronel Osiris Silva, que estava, eu ia tomar posse como presidente da Petrobras, eu estava vindo num voo particular, no avião Xingu, de Brasília para São José dos Campos, no exato momento em que aquela frota passou. E ele recebeu instruções do comando de Brasília para chegar próximo dos objetos, tentar descobrir o que eram. E chegou a ver até mesmo que nós acreditamos ser um pódio de um objeto voador não identificado na altura da Serra da Mantiqueira. Na manhã seguinte, temendo que a coisa fugisse ao controle, o brigadeiro Otávio Moreira Lima, que naquela ocasião era o nosso ministro da Aeronáutica, foi na televisão e incrivelmente deu uma declaração oficial dizendo que o nosso país havia sido sobrevoado por objetos voadores não identificados, que eram 21 e tinham 100 metros de diâmetro. O diâmetro é equivalente ao tamanho de uma quadra urbana. Imagine isso no ar voando. Agora imagine 21, perseguindo e sendo perseguido pelos aviões. Isso foi tudo declarado por esses militares. E nós, recentemente, eu e o Petit entrevistamos o homem que naquela ocasião trabalhava aqui no 4º Comando Aéreo Regional, aqui em Cambuci, o homem que comandou parte das operações de interceptação com caças a jato, o então coronel, depois brigadeiro, o ministro da Aeronáutica Brasileira no governo Collor, Sócrates Monteiro. Nós o entrevistamos há 2 anos no Rio, porque os militares agora estão velhos, estão querendo falar, estão se abrindo, a gente está aproveitando isso. E ele declarou até mesmo que ele soube de circunstâncias durante aquela noite em que os objetos chegaram a atingir 4.000 km por hora. E disse que a partir de uma certa velocidade, os radares se tornavam ineficientes, porque davam distorção. Até uma velocidade X, os radares detectavam os UFOs com uma certa precisão. E tudo isso foi documentado. Mas a partir daí não. Havia uma distorção nos registros de radar. Isso foi declarado por ele, que no começo, quando nos recebeu no apartamento dentro do Rio, nos recebeu assim, mais ou menos reticente, segurando um pouco a fala. Mas conforme foi havendo um entrosamento, e ele percebeu que a nossa intenção, como ufólogos, era muito séria, ele foi soltando. Chegou, inclusive, a declarar que ele próprio havia tido contato com discos voadores. E mais, diz que numa certa ocasião, quando ele era o comandante do SINDACTA em Brasília, do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, ele recebeu uma ligação de militares atônitos que estavam numa das torres onde ficam os radares, dizendo que estavam sendo sobrevoados por UFOs e que os soldados com medo estavam atirando no UFO. E ele determinou que fosse cessado qualquer hostilidade contra os UFOs e os militares se guardassem dentro da instalação e ficassem ali. E reforços foram então enviados para lá. Essas revelações vão fazendo parte da história da ufologia brasileira. São coisas muito sérias que vão acontecendo. E entre todas essas páginas de documentos que foram liberadas, 4.400, que eu lembro a vocês, é uma pontinha do iceberg, nós queremos mais, tá? Entre todas essas páginas, quando nós recebemos os documentos dos anos 80, havia no meio deles
que são papéis de toda a natureza, papéis até que não servem para nada, mas havia no meio deles um documento específico, que era um relatório de ocorrência datado daquela época de junho, pouco depois, algumas semanas depois da noite oficial dos UFOs no Brasil, descrevendo tudo o que se passou. Um documento oficial dessa magnitude, 8 páginas, enfiada no meio dos papéis. Quando a gente recebia cada calhamaço daquilo, a gente se colocava a destrinchar aquilo. Às vezes chegavam assim, por exemplo, 2.200 páginas uma vez só. A gente ia lá, analisando, vendo os papéis e, pô, isso é lixo, bom, isso é interessante, isso é lixo. Quase tudo era algo assim que não tinha realmente nenhuma importância, não era nada tão pesado, tão quente sobre ufologia. Mas no meio desses papéis sempre tinha um documento valioso. Era como se os militares estivessem testando os ufólogos para saber se eles saberiam aproveitar bem essa abertura e saberiam entender o que está ali dentro. E um dos papéis, nós sabemos sim, e um dos papéis era esse relatório de ocorrências que foi preenchido por um funcionário do Ministério da Aeronáutica, assinado pelo brigadeiro, então comandante da Aeronáutica naquela ocasião, José Pessoa Cavalcante de Albuquerque. E um dos trechos da conclusão final é essa. Esse comanda do parecer que os fenômenos são sólidos e refletem certa forma de inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também de voar informação. Traduzindo, os objetos, eles tinham uma formação tal, eles se aproximavam ordenadamente dos caças a jatos que foram colocados ao encalço deles, e às vezes se afastavam, e às vezes se reaproximavam. Era um jogo de gato e rato. Havia circunstâncias em que os militares, a bordo dos caças, pilotando os caças, de perseguidores passavam a ser perseguidos. E as naves vinham por trás. Foi uma coisa sensacional que aconteceu no Brasil. Esses militares, era coisa de uns 20 mais ou menos, que tiveram envolvidos nessa perseguição, estão por aí, falam, estão dando declarações. Alguns deles estão ainda no meio militar, outros estão no meio civil, voando no Brasil, voando no exterior, e ainda assim dão informação sobre o fato. Agora imaginem vocês uma ocorrência desse tipo. Caças Mirage e F-5E, 7 deles, mandados por bases aéreas em Goiás, no Rio, em São Paulo, ao encalço de 21 objetos voadores não identificados de 100 metros de diâmetro, congestionando toda a malha aeronáutica brasileira, entupindo os radares brasileiros. E isso foi igualmente admitido pela Força Aérea Brasileira, nos documentos que foram liberados. É sensacional. A nota oficial dos UFOs do Brasil é outro episódio da ufologia brasileira que a gente podia passar assim tardes falando, porque é sensacional. Trazer os depoimentos dos pilotos, dos militares, enfim, das pessoas que participaram de tudo isso, dos milicos que estavam no comando, como o Sócrates Monteiro, que estava aqui perto, no 4º Comando Aéreo Regional, acionando botões e falando com os pilotos: faça isso, faça aquilo, persiga, vá para lá, vá para cá. Tudo isso aí está documentado. Parte disso aí já veio à tona, mas tem mais para ver. E, finalmente, o terceiro caso que nós usamos para substanciar a campanha que pedia, que pede até hoje, liberdade de informações para a questão ufológica no Brasil, é evidentemente o caso Varginha, que muita gente ainda acha que é aquilo que o Caceta Planeta falou. É uma brincadeira de gente lá maluca em Minas, que aqueles mineiros beberam muito, comeram muito no queijo, piraram e viram coisas. Não é não. O caso Varginha é provavelmente o caso mais bem documentado da ufologia brasileira e mundial. Ele pode ser comparado ao caso Roswell, da queda de uma nave em julho de 1947 nos Estados Unidos. Com a diferença de que Roswell, quando foi descoberto e passou a ser investigado, já havia transcorrido um período de 25 anos. As testemunhas já não se lembravam mais dos fatos quando o caso foi descoberto e passou a ser investigado. E, enquanto isso, Varginha começou a ser investigado no dia seguinte. E na semana seguinte, e na subsequente, e nas demais, ao longo de meses, mais de 70 ufólogos do Brasil, de alto nível, e muitos do exterior,
participaram de uma operação conjunta, uma joint venture ufológica, para levantar todos os fatos relativos a esse episódio sensacional que aconteceu lá. Foi vista, na noite do dia 19 para 20, sexta para sábado, de janeiro de 1996, uma nave caindo. Tinha o tamanho de uma perua besta soltando faísca. Essa nave se espatifou lá em algum lugar. E na manhãzinha seguinte, para amanhecer o sábado, logo de manhã cedinho, pessoas que acordaram e iam para o trabalho, viram pequenas criaturas. O número de depoimentos é fascinante. Fabuloso também, porque nós estamos falando de alguma coisa perto de 150, 120, 160, dependendo da circunstância, testemunhas oculares daquelas criaturas observadas ali em Varginha, num barranco próximo da cidade, por ali. Outras dessas testemunhas viram o corpo de bombeiros chegar, junto com a unidade do Exército, e proceder à captura de uma das criaturas com uma rede usada para capturar animais selvagens. Essa que é o padrão do corpo de bombeiros. Essa criatura foi capturada, levada para fora da cidade. E na noite daquele mesmo dia, uma segunda criatura foi capturada. Foi capturada por uma dupla de policiais militares, entre os quais o Marco Lixerose. Todo o sul de Minas estava em alvoroço, todas as forças policiais estavam em alvoroço ali para se capturar aquelas criaturas que ninguém sabia de onde vinham. E muito menos se tinha qualquer noção se elas representavam qualquer perigo para aquelas pessoas que foram enviadas para capturá-las. E uma das pessoas que foi enviadas para capturá-las era o Marco Lixerose, que tinha 23 anos. Mulher grávida, de gêmeas, que ele não conheceu. Esse homem estava num Fiat Panorama, no lado do passageiro, e o seu colega soldado dirigindo o Fiat Panorama. Quando essa criatura atravessou a frente do carro, ele desceu, foi, capturou a criatura com as próprias mãos, colocou no colo, no Fiat Panorama, foram para o hospital de Varginha, no centro da cidade, onde muitas pessoas viram a criatura, médicos, enfermeiras, pacientes, etc. Não tem como esconder esses fatos. Tudo isso foi muito bem documentado. E o Marco Lixerose, sem nenhuma proteção, pegou aquela criatura e colocou no seu colo. Ele passou a sentir problemas de saúde nos dias seguintes. E faleceu menos de 3 semanas depois de infecção generalizada em seu organismo. Como se o seu sistema imunológico tivesse sido simplesmente desligado. Não que ele tivesse pego uma infecção de um agente bacteriológico daquela criatura, mas alguma coisa naquela criatura, ou no contato com aquela criatura, fez com que o seu sistema imunológico fosse desligado. E ele então passou a ser suscetível a qualquer tipo de infecção, como nós somos no dia a dia, mas temos resistência contra elas. E ele faleceu. As suas 2 filhas, que hoje são adolescentes, não conheceram o pai. O caso, até hoje, está trancado a 7 chaves no Exército Brasileiro. Não é um caso da aeronáutica. A aeronáutica, quando abordada com relação a essa questão, ela é muito mais prudente, ela é muito mais razoável em atender o pedido dos ufólogos. Mas o Exército não. O Exército se recusa. A Marinha também se recusa. E há inúmeros casos documentados de UFOs perseguindo embarcações da Marinha, dentro de mares, dentro de rios, inclusive na Amazônia, coisas filmadas, coisas fotografadas, e a Marinha ainda tem isso aí dentro de uma caixa preta e não abre. No caso da ocorrência do caso Varginha, pelo menos no inquérito policial militar que foi instaurado para apurar certas condições do caso, como vazamento de informações, isso, por força da imprensa e dos ufólogos, foi liberado há 2 anos atrás. Nós temos isso aí também à disposição de vocês nos arquivos nacionais. Mas ainda assim, apesar de tudo e de todas as evidências e da trágica morte do Marco Lixerose, com 23 anos, que tinha perfeita saúde, o Exército trata isso a 7 chaves, infelizmente. Então é isso, gente. A abertura ufológica brasileira é uma realidade. Não é mais questionamento que se passa a fazer sobre discos voadores. Não são mais os ufólogos, os pesquisadores, que falam para vocês fatos como os que nós temos visto desde que começamos aqui e que estão espalhados
no Arquivo Nacional, nessas pastas que foram disponibilizadas. É o próprio governo brasileiro, são as nossas Forças Armadas que admitem isso. E os casos hoje são mais transparentes. As ocorrências podem ser conhecidas em maior profundidade. Os ufólogos civis, que sempre trabalharam independentemente e com recursos escassos, com grande dificuldade, hoje eles podem contar com informações do meio militar, confirmando os casos que eles pesquisaram, confirmando as conclusões a que eles chegaram. Ao longo desse processo, da nossa abertura, por muita sorte, nós pudemos, sorte e persistência, e trabalho árduo, nós pudemos contar com militares brasileiros de mente aberta, gente esclarecida, gente que sabe da necessidade e da transparência dos fatos, gente que nos recebeu para dar declarações, para dar entrevistas, como é o caso do brigadeiro José Carlos Pereira, que foi um dos comandantes do CONDABRA, o Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial, ou seja, aonde eram coletadas as ocorrências ufológicas. E esse brigadeiro nos recebeu e nos deu uma entrevista de uma tarde inteira em que ele declarou tudo o que nós queríamos ouvir sobre o assunto, inclusive isso, que todos os arquivos secretos, evidentemente sobre UFOs, devem ser abertos. O fenômeno UFO não põe em risco a segurança nacional. Ele deve ser de conhecimento de toda a sociedade e não apenas assunto de preocupação dos ufólogos. Esse é o recado que ele quis dar para a comunidade científica, acadêmica do nosso país, para que se engaje também na pesquisa desse fenômeno e não só os ufólogos. Esse homem deve ser ouvido. Esse homem deve ser ouvido porque ele é consultor de inúmeros governos. Eu estive com ele no dia seguinte ao acidente com aquele Boeing da Air France. O telefone dele, do começo da manhã até o final do dia seguinte, não parava, porque era ele que, apesar de já não estar mais na ativa, comandou a boa parte das atividades de busca por vestígios, por sobreviventes, caso houvessem, naquela circunstância. É um homem de grande importância no meio militar brasileiro. E foi ele quem teve a lucidez, em 1999, de determinar que todos os registros ufológicos que houvessem fossem digitalizados num grande banco de dados. Ele criou um formulário chamado Registro de Tráfego Hotel, Tráfego H. É como o governo trata militarmente as manifestações de discos voadores. Tráfego Hotel ou TH, Tráfego H. Por exemplo, se um piloto da Força Aérea Brasileira está voando de Brasília para o Rio e no meio do caminho vê um objeto voador não identificado, ele reporta aquele objeto não como um UFO ou como um disco voador, mas como um tráfego H. É assim que ele vai aparecer nos documentos. E foi ele quem instituiu esse formulário, que vocês veem pequenininho aí, para registro de tráfego H. Em tese, é obrigatório a qualquer piloto, qualquer piloto civil ou militar brasileiro ou estrangeiro voando dentro do Brasil, que se tiver um contato com um fenômeno, deve relatá-lo. Quando esse piloto pousar do seu avião, seja pequeno, grande, médio, etc., no primeiro aeroporto, ele deve ir na sala de controle de tráfego daquele aeroporto, o equivalente, dependendo do aeroporto, se for pequeno, pegar um formulário como aquele ali, preencher com os dados do fenômeno que ele avistou, devolver à Força Aérea Brasileira, isso vai ser digitalizado, vai ser colocado num banco de dados. São esses documentos que o brigadeiro Junite Saito, o atual comandante da Aeronáutica, determinou que fossem disponibilizados no Arquivo Nacional em Brasília. Tá? São esses documentos. O brigadeiro nos falou que são milhares, porque há décadas eles estão sendo preenchidos. No entanto, uma pequena quantidade apenas apareceu na abertura brasileira. Estamos esperando o resto. Outro apoio que nós recebemos foi de um comandante subsequente do CONDABRA, o brigadeiro Ateneu Zambuja, que declarou isso. Um comandante do CONDABRA, um brigadeiro na ativa, declarou que a investigação do fenômeno UFO deve ser de responsabilidade dos pesquisadores civis, mas é a obrigação da Força Aérea Brasileira apoiá-los nessa tarefa, e nós o faremos. E por fim, eu poderia passar a tarde aqui apresentando testemunhos de pessoas, que vieram ao nosso encontro dizer, apoiar o nosso trabalho e em prol da liberdade de informações. Mas eu vou concluir com essa aqui.
com o depoimento do brigadeiro Sócrates Monteiro, que eu já citei aqui em 2 ocasiões. E ele disse isso, entre muitas outras coisas. As entrevistas completas desses 3 homens e muitos outros militares estão no site da UFO, que é o maior site de ufologia em língua portuguesa do mundo, com todo o conteúdo gratuito. Vocês podem ir lá e ver toda a entrevista, ver toda a declaração que esses homens deram. E o Sócrates Monteiro nos disse que Sócrates Monteiro é a velha guarda. Ele estava bem nativa, desde o Correio Aéreo Nacional, na Amazônia, nos anos 60, 70, 80, principalmente 80, 90. E olha o que ele fala. Os militares brasileiros vêm monitorando a ação de UFOs há décadas. Sua tecnologia é imensamente mais avançada do que a nossa e sua ação deve ser de conhecimento da nação. Vocês perceberam? Os 3 homens e muitos outros falam, isso tem que ser conhecimento da nação. O próprio brigadeiro José Carlos Pereira, ele sentiu uma necessidade, uma compulsão de revelar o que sabia. Até um certo limite, há coisas que pelo sigilo militar ele não pode revelar. Mas a cada dia a gente está quebrando mais e mais dessas resistências e vamos chegar lá. Agora, a pergunta que vocês naturalmente têm em mente é: o sigilo permanece? Sim, o sigilo ainda permanece. O que nós tivemos até agora, com essa abertura toda de documentos, é apenas a pontinha de um iceberg. O hardcore, a grande quantidade de informações mais concretas, sólidas e até mais impactantes, está no corpo desse iceberg, abaixo da linha d'água. É exatamente cada pedacinho desse iceberg que os ufólogos brasileiros querem. E nós não vamos descansar enquanto nós não conseguirmos. Eu lembro a vocês que há vários países que já fizeram, em maior ou menor grau, uma abertura de seus documentos. Mas nenhum deles fez como o Brasil fez, reconhecendo dessa forma. Nem mesmo o Vaticano, que a cada dia tem nos dado mais indicações que está a ponto de fazer algumas revelações importantes. E o Vaticano, pode não parecer, mas é um dos organismos do mundo, é o país, que mais tem informações sobre o fenômeno UFO. Porque se nós considerarmos que esse fenômeno é secular, se manifesta há séculos, qual é a instituição que durante todos esses séculos esteve em praticamente todo mundo, com missionários, com religiosos, com paróquias? Se alguém do Alto Xingu, em 1930, ou alguém da Espanha dos anos do século XVII, ou no México, ou no Zaire, enfim, se alguém visse um fenômeno desse tipo, uma bola de luz que se aproxima, que vem, desce, pousa, sai em criatura de dentro, a quem que essas pessoas iam relatar? À autoridade religiosa mais próxima, ao pároco mais próximo, ao missionário mais próximo. E é dessa forma que nós temos hoje a convicção e até informações bem concretas de que o Vaticano tem um arquivo tremendo sobre a manifestação na Terra de outras espécies cósmicas. Não é à toa que recentemente o astrônomo oficial do Vaticano, o Monsenhor José Gabriel Funes, que é PhD duplo, tem 2 PhDs em sistema binários, falou que não reconhecer a existência de outras espécies avançadas do universo é menosprezar a capacidade criativa de Deus. Foi ele quem disse. Por que ele falou isso? Porque, evidentemente, o nível de informações e de atividade desse fenômeno chegou a um ponto tal que já não tem mais cabimento escondê-lo. E é por isso, entre outras coisas, que muitos governos estão vindo a público, estão fazendo a sua abertura. No Brasil, quem está à frente desse trabalho é a Comissão Brasileira de Ufólogos, que desde 2004 não descansa e está ininterruptamente implementando novas atividades, novas ações, para que o governo abra todos os seus arquivos. Mas não é para nós, ufólogos, é para toda a sociedade. Porque uma das coisas que nós pedimos é que os documentos, quando liberados, fossem enviados para os arquivos nacionais, tanto em Brasília quanto no Rio, para estar acessíveis a toda a sociedade. E é essa a ideia. A abertura não é para nós, ufólogos. Nós também somos sociedades, nós também vamos nos beneficiar dessa abertura. E é isso que nós queremos. Que surja em nosso país não apenas autoridades conscientes da necessidade de relatar esses fatos às nações, algumas das quais
eu dei exemplo a vocês, mas também que surja na sociedade a consciência de que nós estamos sendo visitados. Não há alguns anos ou algumas décadas, mas há séculos, de maneira comprovada, inequívoca, inquestionável, por outras formas de vida mais inteligentes do que nós. Tá certo? Muito obrigado a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, eu tenho o maior prazer em responder, se puder. Ou podemos fazê-la aqui ao lado, pois não? Gevard, você é melhor que todos aqui na autoridade de UFO, você deveria explicar para o pessoal que o relato dos OVNIs mesmo, de alienígena, antes do caso Roswell, as pessoas não tratavam assim como seres alienígenas. Que nem o primeiro relato de UFO mesmo, que foi onde cunhou o termo disco voador, foi com o Kenny Arnold, nos Estados Unidos. 1957. Exatamente. E ele falou para o jornalista que ele viu um objeto que se movimentava em forma de disco. O jornalista foi lá, publicou no jornal local que ele tinha visto discos voadores. Exatamente. A partir desse momento, várias pessoas começaram a relatar que também viram discos voadores. Só que nessa época, as pessoas acreditavam que isso aí era que nem estava a Rússia, sondagem, de espionagem. As pessoas não tinham o conceito de seres extraterrestres. E também está no caso Roswell, porque o caso Roswell ficou quase 30 anos sem publicação nenhuma sobre relato nenhum. Que teve o caso Roswell, teve a publicação no jornal, que eles tinham encontrado o objeto, que caiu o objeto. No dia seguinte tinha publicado já que era um balão meteorológico. Sim. O comportamento começou imediatamente. Só que essa questão de um comportamento, essa questão de conspiração, isso aí é uma coisa muito subjetiva, porque a gente pode abranger que tudo está sendo acobertado. A gente pode falar que a pessoa está mentindo, ou o militar, ou a imprensa. Deixa eu te explicar o que acontece na mentalidade militar. Eu aprendi isso depois de conviver com esses militares. Gente, tanto como nós, eu e o Patinho, estamos buscando fatos concretos sobre UFOs, eles também. E tanto quanto nós não temos as respostas para esse fenômeno, todas as respostas, temos algumas, e não temos controle sobre essa questão, muito menos tem os militares. Só que a diferença é que nós somos civis. Para o militar, aquilo que ele não entende, aquilo que ele não controla, daquilo ele não fala. Entende? Então, a mentalidade militar é essa. A menos que haja um conhecimento daquelas informações e um controle daquelas informações, não se fala sobre o assunto. Gente, eu trouxe algumas revistas aqui, não vai dar para todos. Mas tem um aqui, ali, lado de cá agora, tá aí. Opa! Tá aí. Gente, eu não quero tomar mais o tempo do próximo conferencista, eu atendo vocês com todo o prazer aqui do lado, e mais uma vez, muito obrigado, e que essa semente germine no Campus Claro. Valeu!